Olá, bom dia, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo com o ex-deputado estadual, uma das lideranças do PSB aqui no estado de Alagoas, o Davi Maia. Bom dia, Davi, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Mozinho, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan com vocês. Davi, você tem se notabilizado por essas articulações para a montagem da chapa do PSB, sobretudo aqui na capital alagoana. A gente tem conversado com muita gente que tem dito que o quociente eleitoral beira ali entre 15 e 18 mil votos para poder fazer o primeiro na chapa aqui dos partidos em Maceió. Davi, como é que você vê essa questão realmente? O quociente eleitoral beira esse número, está próximo desse número, e como ficou a montagem da chapa do PSB após a questão do 5 de abril, fatídico 5 de abril, onde todo mundo estava se movimentando, escondendo o jogo, escondendo as cartas, ninguém dizia quem estava afiliado, quem não estava. Conta um pouquinho como ficou essa construção do PSB e também essa questão do quociente eleitoral, se realmente esse número que deve bater aqui em Maceió. Primeiro, falando da montagem de chapa do PSB, eu acho que a gente conseguiu ali, ninguém esperava, nos 45 do segundo tempo, montar uma chapa que dá a chance, e é por igualdade, das pessoas disputarem. É uma eleição muito difícil, então quem não tem uma grande estrutura, quem não está no mandato, quem não tem uma grande fortuna para gastar, porque a eleição do vereador vai ser caro para a maioria dos candidatos que irão se eleger. Então o PSB conseguiu montar uma chapa que as pessoas olham e têm o sonho de se eleger. Sabe que se tiver ali 3.000, 3.500 votos, está na disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Maceió. É uma chapa competitiva. Bastante competitiva, lógico. Nós temos um grande puxador de voto, que é o Milton Ronalsa, cunhado do deputado Dudu Ronalsa, cunhado da vereadora Gabi Ronalsa, que já tem um histórico familiar muito grande na eleição de Maceió. E você tem, que vai ter aí, vai estourar de volta, não tenho dúvida, e você tem todo o resto de uma chapa competitiva ali disputando na igualdade. Então, eu acho que essa foi a maior vitória. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente já conseguiu fazer isso na Assembleia. Montamos a chapa do União Brasil na eleição passada, e o União Brasil fez 3 novos deputados, que não tinham mandato de deputado estadual. E a ideia é que fazer também uma renovação na Câmara Municipal de Vereador, colocando lá 3 ou 4 novos vereadores na Câmara de Maceió, ou renovando o mandato do Fábio Rogério, que assumiu como suplente, do Rodolfo Barros, que assumiu como suplente, mas não estão no mandato, e essa é a nossa prática. Demos a condição de disputa por igualdade a todos que fazem parte da chapa. E retratando sobre a questão do quociente eleitoral, é uma questão matemática. Nós, em 2020, na eleição municipal, tivemos 393 mil eleitores, mais ou menos, e já na eleição subsequente, esse número para deputado estadual já foi 455 mil votos em Maceió, então ela já aumentou aí quase, um pouco mais de 50 mil eleitores. O que é que a gente imagina? Que nós teremos aí em torno de 450, 455 mil pessoas votando, e que esse quociente deverá ficar na casa dos 17 mil votos. Lógico que com a nova legislação você não precisa atingir o quociente, então na média a gente imagina que para fazer, por exemplo, 3 vereadores, com 39 mil votos é uma boa conta, uma média de 13 mil votos por vaga é uma boa conta. É uma margem de segurança aí para fazer pelo menos 3 vereadores. Exato. Davi, inegavelmente a gente não pode deixar de discutir a questão da disputa municipal aqui na capital alagoana, a questão do executivo municipal. Como você avalia o posicionamento hoje do PSB? Na sua avaliação, o PSB lança pré-candidato, não lança pré-candidato, marcha com o MDB? Como é que você vê essa conjuntura para a disputa do município de Maceió, do executivo sobretudo? Como é que você vê, qual a sua avaliação do momento, o cenário atual? Então, eu estou sendo um pouco afoito, na verdade, porque eu não sou nem presidente do diretório estadual, nem presidente do diretório municipal, nem estou filiado. Hoje o PSB, o Vitor Pereira, assumiu, na condição de vice-presidente, assumiu a presidência. Vamos estar trazendo o Vitor Pereira aqui também em breve, para a gente estar discutindo o PSB também. É a pessoa mais importante hoje do partido, porque a Paula está afastada, assumiu a Secretaria do Planejamento, está grávida.
e pediu para se afastar pelo menos da questão da condição partidária. Apesar de que ela foi muito importante, especialmente na composição da chapa das mulheres, conversando com a Thaís Guedes, convencendo a Thaís a vir para o partido, conversando com a enfermeira Fabrícia, com a Wessilane. Nós temos mulheres de peso hoje, e a Paula teve uma importância fundamental na montagem da nominata feminina do PSB. Mas, como eu disse, eu não sou nem estou no diretório municipal, que é o Gustavo Pessoa, que assumiu também agora, recentemente, o professor Gustavo, também pré-candidato a vereador, mas, fazendo uma avaliação macro, o grupo político a qual a gente faz parte tem que definir qual é a estratégia. Se vai ser uma eleição de um turno, então todo mundo teria que concentrar os esforços e apoiar o Rafael Brito, todos os partidos, ou se é uma eleição de pulverizar a quantidade máxima de candidatos para levar para o segundo turno. Isso é uma questão de cálculo de máximo. O prefeito João Henrique Caldas tem alguns índices por pesquisas internas, não que ele divulga, mas ele tem, e aí a gente tem que saber qual é a estratégia do nosso grupo político. Ou concentrar e polarizar, ou pulverizar para levar a eleição para o segundo turno, como foi 2020. Davi, você participou intensamente da gestão do prefeito Rui Palmeira e agora essa nova gestão do prefeito JHC, que tem sido alvo de muitas críticas por ser uma gestão muito voltada para a questão do Instagram tal, e muitas vezes questões sensíveis da nossa sociedade é deixada um pouco de lado. Qual o paralelo que você traça entre a gestão Rui Palmeira, que você participou ativamente, foi um aliado do ex-prefeito, e a atual gestão do prefeito JHC? E deixa eu fazer só um parêntese. Eu fui secretário do Rui, do Meio Ambiente, fui superintendente de limpeza urbana do Rui, na época Islum, hoje mudou o nome, e também fui coordenador da campanha do JHC, montei o plano de governo e fui coordenador da transição da gestão do Rui para a gestão do João Henrique. Então, basicamente, eu imaginava o que seria a gestão. Mas hoje, já passando aí quase 3 anos e meio da gestão do João Henrique Caldas, o que a gente pode ver é o seguinte: nenhum índice do JHC é melhor do que o do Rui. Nenhum. Se você pega o índice de educação, se você pega o índice de atenção social, de assistência social, se você pega o índice de saúde, se você pega o índice de habitação, se você pega qualquer índice, limpeza urbana, por exemplo, mobilidade urbana, por exemplo, nenhum índice, apesar de que é uma gestão, o orçamento quase que duplicou de 2019 a 2024, então o JHC tem o dobro de recursos que o Rui teve, mas todos os índices educacionais, índices de saúde, todos os índices do Rui são melhores do que o JHC. O Rui entregou e construiu e entregou 11 mil casas. O JHC não construiu nenhuma, não iniciou nenhuma, porque todas que ele entregou já tinham sido construídas, e se eu não me engano ele conseguiu entregar 600 casas. Então, assim, só creches, o Rui entregou, sei lá, 52, se eu não me engano. O JHC não entregou nenhuma. Agora, no final do governo, inventou galpões, que ele faz uma amontoada de crianças. Eu não sei se vocês são pais, se vocês já têm filhos, mas especialmente em idade pré-escolar, você pegar um galpão, que é um galpão, e colocar 1.000 crianças de 2 a 5 anos dentro de um galpão é uma coisa assim inimaginável. E esse também era o projeto de governo. O projeto de governo eram pequenas creches, voucher para mães que inscrevessem seus filhos nas creches do bairro, ou o projeto que tem dado muito certo no Brasil todo, que é o Mãe Crecheira. Esse era o plano de governo do JHC. Agora, no final do governo, como ele não tinha entregue nenhuma vaga de creche, tinha diminuído a quantidade de creche, ele inventa do dia para a noite essa história dos gigantinhos, que nada mais é de uma amontoada de crianças. Tanto é que teve um incêndio aqui na Ponta da Terra, recentemente. Ontem, aqui perto da rádio, porque foi feito nas coxas do dia para a noite. Davi, por que esse rompimento político com o João Henrique Caldas? Por que esse rompimento político? E outra coisa, como você avalia essa questão
da indenização da Braskem, desse 1,7 bilhão de reais que vem sendo discutido amplamente agora na questão da CPI em Brasília? Então, Mozinho, duas perguntas, porque falo demais também, você controla o tempo. Mas o rompimento é por uma questão de mudança de trajetória. Nós tínhamos um grupo político... Ele lhe traiu? JHC lhe traiu? Com certeza. Mas era uma questão de grupo político, a gente tinha um planejamento de grupo, e nada do que a gente foi planejado lá atrás aconteceu. Tudo virou muito mais uma questão familiar, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, do que uma questão de grupo. E não só fui vítima eu, o Rodrigo Cunha foi a maior vítima disso. A maior vítima dessas traições, o Francisco Salles foi outra vítima, tanto é que não vai disputar nem a eleição de vereador. Então, o futuro, ou as ações decorrentes de tudo aquilo que a gente planejou, e não foi planejado em 2020, tá? Isso vem lá de trás, desde 2014. Ele foi candidato a deputado federal. Ele foi candidato a deputado federal, a gente votou nele. Depois a gente fez a aliança dele com o Rodrigo, porque ele e o Rodrigo não tinham nenhuma ligação, não tinham nenhum entendimento. Eu convenci o Rodrigo a colocar a Eudócia de suplente, inclusive foi aqui nos prédios. No prédio onde é a rádio. Convenci o Rodrigo a colocar a Eudócia de suplente. Você se arrepende, Davi, ter feito essa Não me arrependo, porque não dá para você se arrepender de uma coisa que você não sabe o que ia acontecer. Você confia nas pessoas. E política você não faz com outra coisa se não for na base da confiança. E sendo que a trajetória ali depois mudou completamente, e aí cada um é dono das suas decisões e faz o que você quer. Eu nunca tinha dito isso em canto nenhum. Mas essa foi a realidade, e hoje eu posso falar depois de tantos anos passados. Em relação a Braskem, foi vendido uma parte de Maceió, 5% do território urbano de Maceió, por 1 bilhão e 700 milhões. Se você comparar até a indenização ambiental com o que foi Mariana ou o que foi Brumadinho, você vê a disparidade desse acordo. É um acordo que prejudicou a população. Não foi o que ele prometeu, por exemplo, na reunião da população que a gente teve com o pessoal do Pinheiro. Inclusive tem um vídeo que roda muito, eu não estava na frente, o vídeo estava atrás. Mas está ali o prefeito, o Francisco Salles, o Ciderlan de Mendonça. Você vê ele discutindo e as pessoas acreditaram naquela proposta. Inclusive tem viralizado esse vídeo nos últimos dias, Davi. Esse vídeo tem viralizado nas redes sociais. Voltou a circular, né? É verdade. Voltou porque ele prometia, Natália, às pessoas... como era que ia fazer a discussão do recurso. E ontem mesmo, na audiência pública do Senado, com o Procurador-Geral do município falando, o senador perguntou ele, indagou a ele, e ele disse não, que a gente não fez nenhuma discussão popular, porque esse dinheiro é do município. Para aí, esse dinheiro é das pessoas, é do maceioense, que o maceioense precisa ser escutado. O João Longo foi bem claro ao dizer que não houve nenhuma discussão, não houve audiência pública, enfim, está posto, está gravado, quem quiser ver... Tá lá, não houve porque o dinheiro é da prefeitura, ele falou assim, exatamente, com essas palavras. Exatamente. E foi 2 horas de sessão do Senado, eu recomendo a todo mundo assistir, porque assim, estarrecedor. O maceioense que assiste aquilo, se já estava revoltado com esse acordo da Braskem, a pessoa, o alagoano, não fala nem o maceioense, mas o alagoano que assiste o depoimento do Procurador-Geral do município na CPI da Braskem, fica estarrecido com o desprezo com a coisa pública, com a responsabilidade com o recurso público, como tem que ser tratado. E, assim, o acordo foi triste, foi vendido, porque está lá uma entrega ampla, geral e restrita à Braskem. A Braskem é proprietária das ruas, das praças, da drenagem, de tudo que existe no meio ambiente, de tudo que existe do patrimônio cultural do município. A Braskem não deu resposta a nada. E o prefeito, que era o maior defensor, entre aspas, da população dos bairros atingidos e, por consequência, de Maceió, virou o maior aliado e o maior defensor da Braskem. Hoje o papel da prefeitura é defender a empresa. Isso não foi, aí, mozinho, voltando à primeira pergunta, isso não foi o que a gente prometeu na campanha, isso não foi o projeto da eleição de 2020, isso não foi o que estava no plano de governo. Nicole Mello. E apesar de todas essas deficiências, eu queria saber mais do ex-deputado quanto estrategista. O que falta na oposição neste momento para levar um segundo turno competitivo na eleição de prefeitura aqui na capital?
Então, eu acho que na oposição faltou a primeira definição de quem é o candidato, de quem era o candidato. Hoje já o MDB já tem posto o nome do Rafael, que é um bom candidato. A gente estava tratando nesse momento, estava falando dos índices, tem que mostrar de projeto, de programa, enquanto foi secretário de Educação e agora como deputado federal, ele já tem o que apresentar, pautas concretas, mas também a gente tem que definir, tem que ter uma definição de grupo político, o que é que vai fazer com os outros partidos. Se você quer ter um candidato no PSD, um candidato no PT, um candidato no PSB, um candidato no Solidariedade, ou se você vai ter um candidato só, um candidato único que vai unir as forças em torno. Isso são estratégias. Por quê? Se você tiver um candidato único, se a oposição sai com um candidato só, a eleição acaba no primeiro turno, para um lado ou para o outro. Se você tem 2 candidatos, ou 3 ou 4 candidatos, a eleição irá para o segundo turno. Não estou dizendo que uma coisa é melhor ou que é pior. Estou dizendo só que a oposição precisa definir objetivamente o que quer. Eu acho que hoje nós temos um grande nome, temos um grande player, um grande quadro para confrontar com o João Henrique. Inclusive, que sabe se portar bem onde ele é melhor, que é nas redes sociais. O Rafael tem um bom desempenho nas redes sociais e eu acho que com os programas de juventude que já foi apresentado, que é o que a população almeja, e trazendo também uma solução, não sei quanto tempo vocês demoraram da casa de vocês para aqui, Natália, não sei, porque tem gente que levou 1 hora para sair de casa hoje, chegar aqui na rádio. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana tem que estar na pauta, tem que ser discutida, especialmente mobilidade de massa. E seguindo esse atual quadro, que seria colocar o Rafael Brito, né, e polarizar nessa primeira etapa para ir para o segundo turno, quem seria o vice perfeito para o deputado federal Rafael Brito? Aí é complicado, porque vice envolve muitos indicadores predicados. Mas, sem dúvida nenhuma, teria que existir uma união de forças, ou não sei se o nome de uma mulher para balancear a chapa, para ficar uma chapa homem e mulher. Eu não sei se uma pessoa do próprio PT para trazer o Lula para o palanque. Então, existe vários indicativos. Tem a primeira máxima, né? O vice não pode atrapalhar. Se não atrapalhar, já ajuda muito. Mas mais do que isso, se for um vice que some, aí é que é melhor. Por exemplo, na eleição do Ronaldo do JHC, eu convenci o Ronaldo Lessa a desistir da candidatura. Pode perguntar aí, o vice-governador, quem foi lá bater na porta dele fui eu. E qual foi a minha conversa com ele? Foi bem simples. Governador, se o senhor sai candidato, o senhor não ganha, o senhor tem aí 10% dos índices naquela eleição, mas esse eleitorado prioritariamente vota no JHC, que é o funcionário público, que é o professor na época, o professor ainda acreditava no João Henrique, que é o funcionário público, que é o pessoal do Citel estava bem engajado, estava bem engajado com a história dos precatórios, etc. E tal. Hoje a conversa é diferente, mas naquele tempo era assim. E a gente convenceu o Ronaldo a se juntar. Então o Ronaldo, além de não atrapalhar, ajudou muito a eleição do JHC, porque senão o JHC não tem ido para o segundo turno. Vale lembrar, aí é a mesma conta que a gente tem que fazer agora, a diferença do JHC para o Alfredo no primeiro turno foi 1.000 votos. E o Alfredo na frente. O Alfredo passou o primeiro turno na frente. E do JHC para o Davi Davino foram 6.000 votos. Numa cidade que naquela eleição votou quase 400.000 votos, 6.000 votos você resolve numa praça aqui na Ponta da Terra. É verdade. Passeio ali na esquina. Exato. Então, foi uma eleição apertadíssima. Foi uma eleição muito disputada. Se não fosse o Ronaldo, se o Ronaldo tivesse sido candidato, o JHC, com certeza, hoje não seria prefeito de Maceió. A gente tem um cenário muito polarizado, né? Tanto em âmbito nacional, e isso traz também para o nosso cenário, para o nosso contexto local, inevitavelmente. E aí você mencionou a questão de trazer o Lula aqui, a imagem do Lula. JHC cola ou não cola com a imagem do bolsonarismo, né? Do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem essa questão também ainda a ser discutida. E, para além disso, você acha que toda essa mobilização de oposição, quem vai é vista, você acha que não está demorando demais? Ou é realmente esse o projeto mesmo, de levar até o último minuto? Como é que você avalia, assim, essas definições para chegar ali e polarizar com o JHC na eleição? Natália, infelizmente o tempo da eleição não é o tempo que a gente gosta, especialmente dos políticos e jornalistas. Então, a gente sempre quer
que as coisas andem, e infelizmente você está tratando não com uma vida, você está tratando com várias vidas, com vários sonhos, com vários projetos, e que tem que todo mundo casar. Por exemplo, uma premissa básica. Eu queria que o PSB tivesse um candidato a prefeito, especialmente pelo projeto da chapa de proporcional. Se ele tem um candidato a prefeito, tem mais votos na legenda para proporcional. Então você tem 28 candidatos, você sai com 29, porque vai ter aí 2.000 votos de legenda. Se você não teve, você já perdeu isso. Então eu mexi já com um projeto de 28 pessoas que estão no PSB. Lógico que aí é uma questão de estratégia política eleitoral. Se não era o que eu queria, eu já queria que a gente tivesse uma definição de quem é o prefeito, de quem é o vice, mas eu sei que não é fácil para o governador Paulo Dantas ou para as lideranças do MDB, por exemplo, até para o próprio Rafael, conseguir essa união em tão pouco tempo. Mas vai ter um momento, e geralmente isso só acontece aos 45 do segundo tempo, vai ter um momento que o governador vai sim chamar que o Rafael vai sentar, vai chamar os partidos aliados, vamos sair aqui com a decisão, como é que a gente vai fazer, se é a união ou se é a pulverização. O que é que o governo, o que é que a oposição ao prefeito de Maceió deseja hoje e qual é o melhor caminho para ganhar a eleição. Nomes, graças a Deus, não faltam. No PSB, por exemplo, o nome que a mídia tem comentado muito da Bárbara, secretária de Turismo, seria uma grande representante, uma grande candidata. Tem projetos, é o setor que mais cresce em Maceió, é o setor que mais gera empregos em Maceió, tem o que falar na parte do turismo. O PT já apresentou o nome do Ricardo Barbosa, o Solidariedade já apresentou o nome do Lobão, que tem feito uma campanha mostrando os problemas da sociedade, mostrando o problema da população. A gente falou agora de mobilidade, de transporte de massa, e o Lobão está lá todo dia no ponto de ônibus mostrando, essa é a condição real da cidade. Então, nós já temos aí 3 ou 4 candidatos postos que estão na rua e precisamos definir qual é a estratégia para todos. Se um desses vai ser o candidato e o outro vai ser o vice, ou se a gente sai com 2 candidatos, com 3, com 4, eu acho que a gente só vai ter essa definição na reta final, na hora da bandeirada, como foi a questão da filiação e das chapas. No último dia é que a gente vai ter esse resultado. Davi Maia, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, ao passo que deixo o convite público para que você esteja aqui em outras oportunidades, trazendo essa conjuntura, esses bastidores da política maceiense e alagoana, e deixa aqui um espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço demais o espaço, sempre à disposição, me coloco à disposição da Jovem Pan, um prazer a falar o que a gente mais gosta, que é falar sobre política, desses movimentos do bastidor, e estou à disposição de vocês sempre. Mais uma vez, muito obrigado ao ex-deputado estadual Davi Maia, obrigado às minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone, sempre na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Rogério Santos. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã.